Olá, queridos amigos da Associação de Médicos Adventistas, a AMA. Para mim é uma grande alegria, um privilégio poder me dirigir a vocês para expor um tema que eu tenho estudado já faz mais de 10 anos. Se vocês, por exemplo, procurarem meu canal no YouTube, Michelson Borges, e colocarem no buscador ecumenismo, vão encontrar um vídeo de 2009, quando eu apresentei esse tema pela primeira vez numa reunião, num momento de meditação, na capela da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, onde eu trabalho e sou editor da revista Vida e Saúde. De fato, esse assunto tem ocupado meu tempo, minhas pesquisas, já faz um bom tempo, desde o meu mestrado em teologia, quando ali eu conheci o pastor Sérgio Santelli, e então começamos a conversar sobre esse assunto e apresentar esse tema em alguns fóruns, em textos, em palestras. Inclusive, foi o pastor Sérgio quem cunhou esse termo, ecumenismo, um neologismo aí que tenta sintetizar a ideia. É um ecumenismo ecológico, ou seja, é um esforço, um movimento, uma causa que consegue aglutinar, reunir pessoas que algumas até nem pertencem a religiões. Há ali nesse movimento ateus, ambientalistas, políticos, religiosos também, enfim, é um movimento bastante abarcante, o ecumenismo. E é bom deixar claro também, logo de início, e depois eu quero ler alguns textos aqui com vocês para sedimentar esse conceito, para cristalizá-lo aqui, é bom deixar claro que nós, como criacionistas bíblicos, não somos contra os esforços para amenizar os efeitos das agressões ao meio ambiente. Pelo contrário, nós, como temos o conceito aí de mordomia cristã, mordomia bíblica, defendemos sim que precisamos preservar o meio ambiente nas melhores condições possíveis, porque isso também é sinônimo de saúde, de bem-estar e de bondade social, enfim, porque assim estamos deixando o nosso planeta, a nossa casa, em condições minimamente aceitáveis para a nossa vida e do semelhante também. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação em Prezi que eu desenvolvi, e eu creio que vai ajudar aqui na nossa compreensão desse assunto, desse tema. Aqui está, o ecumenismo e a saúde planetária. Ok, vamos começar aqui com alguns textos bíblicos para que a gente possa compreender o conceito de mordomia segundo a Bíblia. E eu começo com Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28, texto bem conhecido lá na origem de tudo, né, na criação. Nós lemos aqui o seguinte, 26 a 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui esse texto fala de domínio, o conceito é administração, de cuidado. É dito também que Deus colocou o ser humano no jardim do Éden para cultivá-lo, para cuidar dele. Nós encontramos também outros textos aqui interessantes, em 2 Pedro, aqui mais para o fim da Bíblia, né? Mais perto do Apocalipse, 2 Pedro, no capítulo 3, verso 7, nós lemos o seguinte, e esse texto nos ajuda também a focalizar a nossa visão a respeito dos últimos acontecimentos, a nossa visão também com respeito ao meio ambiente, ao ambientalismo, enfim, né? 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, ali o apóstolo diz, referindo-se aí aos últimos acontecimentos da história, que o nosso planeta ele vai ser destruído. Veja o que diz o texto aqui, ele é bem categórico. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Em outros textos, João fala que o mesmo fogo que vai destruir o pecado e aqueles pecadores que se apegarem ao pecado, vai purificar a terra, vai consumir, derreter os elementos, enfim, para uma nova criação, uma recriação. Nós encontramos um relato disso lá em Apocalipse 21, claramente, quando João vê novos céus e nova terra.
E Apocalipse 11:18 diz que Deus virá para destruir os que destroem a terra. Portanto, nós entendemos por Gênesis que, sim, fomos colocados aqui como administradores, mordomos, para cuidar da terra, dos animais, do meio ambiente, e, portanto, temos que preservar, mas entendendo que não vamos salvar a terra, como alguns têm falado, né? Vamos salvar a terra para as próximas gerações. Não vai ser assim que vai acontecer. Nós devemos preservar enquanto pudermos, mas finalmente Deus vai intervir e vai recriar o planeta. Eu gosto de comparar com a questão da saúde física mesmo, né? Saúde emocional, mental. Nós sabemos que vamos envelhecer e eventualmente morrer se Cristo não voltar antes disso acontecer. Agora, por que vamos envelhecer e eventualmente talvez morrer? Vamos descuidar da saúde do nosso corpo, da nossa mente? Vamos então nos alimentar de forma intemperante, deixar de praticar exercícios físicos, de usar os 8 remédios naturais, que aliás são também uma forma de ajudar a cuidar do meio ambiente. Se todas as pessoas procurassem alinhar sua vida com aquilo que os 8 remédios naturais nos ensinam, com certeza haveria muito menos agressão ao nosso ambiente. Mas, enfim, vou deixar então de praticar essas dicas do fabricante, porque o meu corpo vai envelhecer e talvez eu vá morrer? Não, não é assim que funciona. Nós devemos cuidar, enquanto tivermos vida, da melhor forma possível do nosso corpo, nossa mente, para que possamos ter uma conexão mais direta com Deus e bem-estar enquanto vivermos. Da mesma forma, então, temos que cuidar da terra, sabendo que um dia ela será destruída para ser recriada. Feita esta introdução, vamos aqui tratar rapidamente sobre o que é saúde planetária, essa ideia, essa bandeira que vem sendo defendida, né, com mais força aí a partir de 2015, justamente também a partir do momento em que o Papa Francisco lançou sua encíclica papal chamada Laudato Si. Depois eu vou me referir a ela mais uma vez aqui nessa nossa apresentação. Diz aqui esse site que, em 2015, a Rockefeller Foundation e a renomada revista científica The Lancet patrocinaram a escrita e publicação do relatório denominado Safeguarding Human Health in the Anthropocene. Olha só que interessante. Estão chamando essa época agora nossa de época antropocênica, ou seja, uma época dominada pelo ser humano, e atribui-se a ele, então, esse poder de alterar drasticamente as condições planetárias. No outro site aqui, da Escola Politécnica, nós vemos o seguinte: saúde planetária é o mais novo campo de estudos e movimento global que objetiva desenvolver pesquisas para viabilizar uma sociedade mais sustentável. Parece algo realmente bom, né? O tema saúde planetária é um campo de pesquisa interdisciplinar que envolve profissionais de diversas áreas, como engenharia, medicina, saúde pública, meio ambiente, educação, ciências sociais, economia e direito. Portanto, realmente é uma área aí que envolve múltiplas disciplinas, né, e áreas, que estão preocupadas em desenvolver soluções que mitiguem os impactos causados pela ação humana no planeta Terra. Para além de um campo de estudo, saúde planetária é também um movimento que acontece em âmbito global, haja vista que as ações humanas, como o aumento do CO2, queimadas, desmatamentos florestais, poluição de rios e oceanos, são consequências sentidas não apenas em parte do globo, mas em toda a Terra, atingindo direta ou indiretamente o ambiente e os 7,75 bilhões de habitantes deste espaço. Enfim, aqui há outros sites, essa ideia tem ganhado terreno, né? Assim como também a ideia de um domingo climático, por exemplo, e daqui a pouco eu vou me referir também a isso aqui na nossa apresentação. Muito bem, feito este preâmbulo aqui, vamos à questão do ambientalismo como uma nova religião planetária. Algumas notícias aqui, já de 2 anos atrás, mostram como essa pandemia deixou claro que quando o ser humano ele deixa de agredir o meio ambiente, o impacto é sentido. Isso é claro, né? Então, Covid-19, o mundo emite menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. Outra notícia interessante aqui, do L'Indépendant, os efeitos espetaculares do confinamento por todo o planeta. Uma enorme crise de saúde como o coronavírus foi necessária
para forçar os humanos a parar os maus tratos ao planeta. Olha que foto interessante essa aqui. Ali em Veneza, né? Os canais de Veneza, costumeiramente ali com águas turvas, estiveram com essas águas aí límpidas por ocasião, durante, né, a pandemia e o confinamento, o lockdown, porque aí os turistas não estavam mais poluindo, né, os canais. Veja que interessante, aqui uma outra notícia lá da China, qualidade do ar na China melhora no período do coronavírus, diz a ONU. As emissões de dióxido de nitrogênio na região de Wuhan, o epicentro da pandemia, né, caíram de 10% a 30% entre 1º de fevereiro e 25 de fevereiro de 2020, em comparação com 2019. O que ficou claro, então, é que realmente lockdown, confinamento e isolamento, etc., tem um impacto positivo na natureza, só que não dá para ficar o tempo todo em confinamento, né? A economia não resistiria, nem os seres humanos também, a esse tipo de coisa. Então, como aproveitar aquilo que foi perceptível aqui como benéfico e, ao mesmo tempo, não trazer um impacto tão forte sobre a economia? É aí que tem se falado, então, sobre o tal do domingo climático, um lockdown semanal ou algo dessa natureza, né? Há um texto de Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, que, apesar de ter sido escrito há mais de um século, é mais atual do que nunca, e eu acho interessante o que ela diz aqui. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Toda nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. Eu acho interessante essa frase aqui, em que ela diz que haverá uma união, né, um laço de união universal, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, como diz lá no Apocalipse. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado quando, no passado, ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas romanistas. Interessante porque alguns autores seculares, como é o caso aqui de Pascal Bernardin, um pensador francês, têm percebido a mesma coisa. Claro que com mais de 100 anos de atraso, né? E não com uma ótica assim escatológica, bíblica, profética. Eles analisam a coisa do ponto de vista político. E olha que interessante aqui essas duas citações que eu vou ler para vocês do livro O Império Ecológico. Um discurso onipresente monopoliza as mídias, e uma nova ideologia parece estar emergindo. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário mascarado, cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Eu acho incrível que parece realmente um autor adventista escrevendo, porque aqui ele fala da verdadeira mordomia, né? Respeito pela obra do Criador, mas não usar essa bandeira, essa agenda com finalidades outras que não seja apenas de preservar a terra das agressões que os seres humanos estão trazendo sobre ela. Outro texto interessante aqui, na página 12, o Pascal diz assim: a nova ideologia deverá fornecer um princípio central e unificador. Veja, Ellen White usou a expressão haverá um laço de união universal. Aqui ele usa outras palavras, mas parece que a ideia é a mesma. Um princípio central e unificador, em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual, ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar a causa sincretista e a aparição de uma religião mundial. Interessante, não? Uma causa sincretista, mais que ecumênica, né? Eu poderia colocar aqui a palavra ecumênica sem medo de errar, né? E a aparição de uma religião mundial, uma religião sincrética também, ecumênica. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir diretamente ou não em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial. Interessante porque essas propostas já foram feitas por políticos,
por grandes influenciadores aí no mundo, né? Tanto no que diz respeito a uma religião mundial, quanto também a um governo mundial. Em 2009, eu era editor do Espaço Jovem da Revista Adventista, na Casa Publicadora Brasileira, e publiquei uma pequena matéria com o título Aquecimento Global é a Nova Religião. Interessante que na época alguns me acharam um pouco exagerado nessa questão aqui. Quanto eu saiba, foi a primeira vez em que um periódico da nossa igreja, um material impresso da nossa igreja, usou aí a palavra ecumenismo, como eu coloquei aqui nessa segunda coluna. Muito bem, acontece que 10 anos depois eu li num podcast de política, Guten Morgen, o seguinte título: Ambientalismo é a nova religião. Bem parecido com o que eu dei lá em 2009, né? Aquecimento global é a nova religião. E, de fato, agora as pessoas estão percebendo que realmente é uma nova religião planetária, uma religião panteísta, muitas vezes, como veremos daqui a pouco, enfim, não é uma religião bíblica, né? É uma teologia de libertação aí, mais recente, mais moderna. Sínodo da Amazônia consolida Papa Francisco como líder na defesa do ambiente. Aqui está o Papa Francisco, juntamente com a Greta Thunberg, que é uma adolescente aí que tem se destacado também nessa militância aí contra as agressões climáticas, né? Então, o Papa Francisco já é tido como um grande defensor dessa questão, e o presidente Biden, Joe Biden, também tem se alinhado com ele, porque apoia também essa iniciativa aí, esses movimentos, enfim, e também está sendo visto como um líder político nessa questão. Um grande alinhamento interessante. Eu postei em meu canal, algum tempo atrás, uma análise do Sino da Amazônia. Não vou ter tempo aqui de explorar esse assunto, né, mas convido vocês a irem ao meu canal no YouTube e, se tiverem um tempinho aí, assistirem a este vídeo. O Sino da Amazônia e o ecumenismo. Vocês perceberão realmente como é uma nova teologia da libertação. Um documento, é o Instrumentum Laboris, né, que foi estudado pelos bispos e arcebispos e cardeais ali no Vaticano durante esse sínodo, que não parece ser um documento cristão. Não fala em nenhum momento da volta de Jesus e entende que nós, seres humanos, temos que fazer nossos esforços aí para salvar a Terra, enfim, essa argumentação aí que é estranho um cristão ou cristãos defenderem na sua integralidade. Vatican News, um site oficial do Vaticano, dizendo que a comunhão com a Mãe Terra ressuscitará depois da pandemia. Então, a vinculação entre pandemia e aquecimento global ou mudanças climáticas tem sido muito clara, especialmente agora nesse tempo de pandemia aí. Já há aí prefeitos, governadores, governantes, jornais seculares defendendo a mesma ideia. Vejo aí nesse jornal canadense, Sunday once again a day of rest, ou seja, o domingo de novo tem que ser visto como um dia de repouso. E o Ken Guthrie, prefeito da cidade de Guelph, no Canadá, tweetou o seguinte: apenas colocando isso para consideração, depois que chutarmos a Covid-19, sugiro que tudo seja fechado no domingo novamente, para que possamos apreciar o que realmente significa a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que nosso corpo, mente e alma nos agradeceriam. Veja, um prefeito defendendo abertamente aí o repouso dominical, o descanso dominical, como algo benéfico para as famílias e para o meio ambiente também. As ideias vão sendo linkadas, unidas, né? Um laço de união universal, para usar aqui as palavras de Ellen White. O Papa disse que o coronavírus, a pandemia para o coronavírus, pode ser aí uma resposta, né, da natureza à crise climática. Então, vejam, de novo aí, relacionando os dois assuntos e ganhando força com isso. Os bispos católicos dos Estados Unidos clamam aí por para que as nações protejam o domingo livre de trabalho. Então, essa ideia do domingo livre de trabalho, domingo ecológico, domingo verde, ela de fato tem ganhado muita força. E esse é o movimento aí, ó, domingo climático. Houve já reuniões este ano, haverá outras, todas em antecipação à COP26, que será realizada mês que vem, novembro, em que eles terão ali reunidos líderes políticos, religiosos. Creio que o Papa Francisco estará lá, a Greta Thunberg também, e será um grande movimento aí, do qual sairão possivelmente aí decisões mais concretas aí no que diz respeito ao combate às mudanças climáticas. Eu volto a dizer aqui que o Papa já apresentou sua proposta, entre outras, na Laudato Si. Há uma sessão ali em que ele diz que o domingo, né, o repouso dominical, poderia ser uma
um outro esforço no sentido de amenizar as emissões de gases de efeito estufa, será benéfico para as famílias, enfim, a proposta já foi lançada. E vários segmentos da sociedade têm aderido e achado boa essa proposta. O Papa Francisco também tem aí pedido por uma nova ordem mundial após a pandemia. Interessante usar essa expressão aí, né? Essas palavras, né? Uma nova ordem mundial. Isso aí após a pandemia. E aí está, então, a divulgação da COP26 em Glasgow. Então, como eu disse, líderes mundiais estarão reunidos de 1 a 12 de novembro deste ano para traçar metas aí no sentido de combater as mudanças climáticas. Eu vou agora exibir um vídeo para vocês, para perceberem como realmente essa questão está bem adiantada aí, envolvendo líderes religiosos. O Papa chega a citar muito ecumenicamente, de modo que a gente chama aqui na América Latina macroecumenismo, um místico muçulmano medieval. E esse místico muçulmano medieval diz que é preciso ligar Deus e a natureza, que não se pode, na espiritualidade, desligar as coisas. E aí o Papa vai fazendo esse convite para a gente entrar nessa visão, nessa espiritualidade cósmica, e ele fala a palavra cósmica, e de repente ele diz que o auge de tudo é a Eucaristia. E o Papa convida a abrir, a fazer uma espécie de eucaristização do mundo inteiro. E aí ele lembra o Teilhard de Chardin, esse grande espiritual do século XX, e o Papa Francisco alude claramente a ele quando fala da missa sobre o universo, onde o que o Teilhard de Chardin celebra como Eucaristia não é apenas mais com pão e com vinho, mas é com tudo, com as árvores, com a natureza, com os animais, com as pessoas, com tudo. E o Papa então diz que a Eucaristia é, nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. É uma maravilha. E é muito interessante, porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus, da vida nova, e uma vida nova que Ele nos dá e que nós vivemos quando nós vivemos com amor. Como eu disse, é um movimento ganhando força e sendo defendido aí em várias frentes, né? E principalmente por religiosos. Testemunho Celeste, volume 2, Ellen White escreveu que o movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Claro, muitas pessoas sinceras e inocentes participando desses movimentos sem saber as agendas que estão sendo levadas avante aí por trás, né, de forma oculta. Outro texto diz que o grande enganador persuadirá os homens a lançarem todas as suas tribulações à conta daqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do domingo, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Você acha que isso é um tanto exagerado? Eu vou mostrar aqui um outro vídeo, parte de uma entrevista concedida pelo reverendo Ageu Magalhães no programa Vejam Só, da Hit TV. Eu quero deixar claro que eu respeito o reverendo Ageu como um homem de Deus, um pregador, um pastor, enfim, mas, claro, eu não posso concordar com as palavras dele nesse momento aqui, no que ele diz nessa entrevista. Acompanhe agora aqui o que ele diz
E vejam como realmente aquilo que Ellen White escreveu há mais de um século começa também nesse ponto a se cumprir. Sem dúvida, a nossa geração não tinha passado por isso. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa, Deus está disciplinando o mundo, Deus está disciplinando. E está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é um momento, não é momento de festa, esse é um momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de dois pastores pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram, por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar sua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequentam estádio de futebol em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a seguir a guardar o primeiro dia da semana. Né? Então há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo, esse descaso para com o domingo, uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Com certeza. Aliás, é interessante, pastor. A geração atual até teme quebrar a segunda tábua. Né? Até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir. Mas não teme quebrar a primeira tábua. Não teme. Por quê? Porque teme mais a homens do que a Deus. Teme mais a punição humana do que a punição divina. Nós deveríamos ter o mesmo temor de quebrar o dia do Senhor, ou de blasfemar contra o nome do Senhor, do que cometer um assassinato. Por que a gente teme mais a punição civil do que a punição que vem de Deus? Percebe? Isso é grave. E aí a pandemia é um momento de recolhimento em que você pode... Que lugar tem Deus na sua vida? Né? Eu acho que Deus está pesando a sua mão sobre as nações. Essa última frase realmente é forte, né? Deus está pesando sua mão sobre as nações porque transgridem o domingo, né? O argumento que confirma aquilo que Ellen White escreveu lá atrás. Eu quero destacar aqui também um trechinho, né, um pequeno parágrafo do Grande Conflito, página 605, em que é dito assim: o decreto dominical não será imposto ao povo cegamente. Cada pessoa receberá esclarecimento suficiente para tomar a sua decisão com inteligência. É claro que esse é um cenário, é uma possibilidade, eu tenho dito isso sempre, né, quando falo do assunto, mas também é importante saber que não vai ser um momento, de uma hora para outra, que esse decreto, essa lei dominical será assinada. Pelo que nós entendemos da profecia, haverá uma agitação dominical. Esse tema será discutido amplamente, as pessoas terão condições de tomar sua decisão de forma consciente, poderão comparar as coisas e saber onde está realmente a verdade, né? Na palavra de Deus, aquela que nos orienta, nos serve de lâmpada para o caminho, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés.
Este é o momento de nós estudarmos, então, o assunto, analisarmos, estarmos atentos e procurar também esclarecer outras pessoas com respeito a esse tema aí. Espero que essa exposição tenha ajudado de alguma forma e, repito, foi um prazer poder me dirigir a vocês neste encontro tão especial, encontro da AMA, e que Deus continue usando grandemente, poderosamente, cada um de vocês, médicos de homens e médicos de almas. Um grande abraço, fiquem com Deus.